Segunda-feira, 6 de julho de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente, olha só os assuntos que nós preparamos para esta edição. As propostas para melhorar os serviços de saúde em Passo Fundo, apresentadas durante a 10ª Conferência Municipal de Saúde. Como foi o encontro para ajudar crianças com diabetes a se cuidarem melhor no dia a dia. Segunda-feira é dia de análise política e a jornalista Zulmara Colucci vai falar sobre os últimos acontecimentos da política brasileira. Estudantes da UPF e da Federal do Rio Grande do Sul participaram de um encontro sobre o sistema de produção de leite. Você vai ver também nesta edição. Prêmio Funcultura da Prefeitura de Passo Fundo chega à 2ª edição. Aqui no estúdio vamos conversar com o secretário de Cultura do município, Pedro Almeida. E também o recital de percussão com o artista internacional Scott Horry em Passo Fundo. Continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Encontrar soluções, buscar caminhos e definir metas para melhorar os serviços de saúde. Essa é a proposta das conferências de saúde realizadas em todo o Brasil. Passo Fundo também deu sua contribuição discutindo alternativas durante a 10ª edição da Conferência Municipal de Saúde. As conferências são espaços democráticos de construção da política de saúde, uma oportunidade de criar metas e planos de ação na tentativa de resolver os problemas existentes no município. Porque para nós saúde é mais amplo do que saúde, consultório, unidade básica, receita, exame. Isso é importante e precisa, quando necessário, mas é trabalhar as políticas de transversalidade para que isso vá para o plano. Nós, enquanto conselho e controle social, nós já estamos propondo o que nós precisamos e nós queremos. Os encontros são realizados pelos conselhos municipais e pelas secretarias de saúde dos municípios. Em Passo Fundo tem a parceria da UPF. Este ano estiveram em debate temas como a gestão do SUS, valorização do trabalho e da educação em saúde e a participação e controle social. É importante que a população entenda qual é o produto final dessa conferência. Ele vai incidir no planejamento local, estadual e nacional de saúde. Então, os encaminhamentos que são aprovados pelos conselheiros ou pelos participantes nas plenárias é o que vai orientar tanto a parte financeira quanto as ações em saúde no município, no estado e na União. Então, não participar desse debate é assumir uma posição extremamente omissa. Nesta edição, participaram representantes de órgãos públicos, entidades de classe, organizações da sociedade civil e usuários. Um espaço para avaliar a situação da saúde, já que os desafios a serem superados ainda são muitos. Desde consolidar, de fato, um sistema público que garanta uma saúde de qualidade para todo mundo, que é um grande desafio. O SUS, ele já tem cerca de 25, 30 anos e ainda apresenta deficiências, e o povo sabe disso e identifica com muita propriedade. E nós temos, então, a cada 2 anos a chance de sentar, rediscutir, redefinir rumos. Antes da realização da Conferência Municipal de Saúde, foram realizadas pré-conferências com 3 dos 4 conselhos distritais de saúde de Passo Fundo. Os relatórios com as prioridades e sugestões definidas serão encaminhados ao governo do estado para auxiliar na construção do plano de saúde dos próximos anos. Na plenária final da conferência, os principais encaminhamentos ficaram em torno da garantia do acesso a um sistema de saúde de qualidade. 11 propostas foram encaminhadas para a conferência estadual, incluindo a questão dos agrotóxicos, redução da maioridade penal e a falta de recursos para a saúde. Bom, você sabia, né, que uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos, eles são fundamentais para todo mundo, mas principalmente para quem tem diabetes. E de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil tem mais de 13 milhões de diabéticos e cerca de 1,5 milhão tem o diabetes tipo 1, que é mais comum em crianças. E em Passo Fundo foi realizada a 2ª edição de um encontro que busca ajudar as crianças com diabetes a se cuidarem melhor no dia a dia.
Eu faço atividade física, eu faço vôlei nas quintas-feiras, daí eu me cuido na alimentação bastante, faço contagem de carboidratos e principalmente aplico insulina, né? Que é o principal. Essa é a rotina da Duda e de tantas outras crianças que têm diabetes tipo 1. A diabetes é uma doença crônica que... A diabetes é tipo uma doença que para de funcionar o pâncreas, daí a gente utiliza a insulina para começar, ajuda um pouco para funcionar o pâncreas. A Valentina já está dando aulas sobre a doença. Parte do que ela sabe aprendeu nos encontros e acampamentos da criança com diabetes. A diabetes tipo 1 é uma situação onde há falta de um hormônio, que no caso é a insulina. Todas as outras deficiências hormonais, os hormônios são dados por via oral. No paciente com diabetes tipo 1, essa insulina não pode ser dada por via oral porque ela não é absorvida, então tem que ser injetável. E isso transforma a diabetes uma peculiaridade muito grande. Tem que fazer testes no dedo para ver a glicose, tem que fazer dose de insulina. Organizado pela UPF, Hospital São Vicente de Paulo, Lions Passo Fundo e Grupo de Escoteiros Maragato, o encontro é uma oportunidade de integração e formação de crianças e familiares. Então a gente traz mais uma ideia de quebrar paradigmas, digamos assim, né? E trazer conceitos para os pais, para eles ficarem mais firmes também, mais conscientes e mais seguros nas tomadas de decisões dos filhos. O diabetes tipo 1 pode ocorrer em qualquer idade. Ainda assim, é mais comum na infância. Durante a tarde do encontro, as crianças e adolescentes puderam fazer os exames de rotina, trocar experiências e tirar dúvidas sobre a doença. O diabetes envolve a alimentação como parte do tratamento, né? Tem educação nutricional, educação física, tem a parte medicamentosa, tem todo um contexto envolvido. Então a alimentação faz parte do controle da doença. Então compreender os aspectos nutricionais, o que a criança deve priorizar, é muito importante para os pais, porque eles têm muitas dúvidas, eles ficam muito apavorados quando descobrem a doença, acham que a alimentação da criança tem que ser totalmente diferente ou muito além, né, dos conceitos diários, e na verdade não é. Por meio de diversas atividades esportivas, oficinas, jogos e brincadeiras, os participantes tiveram acesso a informações sobre a doença e aprenderam sobre a importância do exercício físico. Eu acho muito bom, porque ensina muito mais coisas do que a gente já sabia, então aprofunda muito mais as coisas. E esse encontro que você acabou de ver aí na reportagem é uma preparação para o 3º acampamento da criança com diabetes, que vai acontecer em novembro deste ano aqui na UPF. A repercussão da votação da PEC da maioridade penal e a reedição do decreto que prorroga a contenção de gastos no Estado são os assuntos de hoje da jornalista Zumara Colucci. A Câmara dos Deputados teve uma semana agitada em Brasília. Na madrugada de quarta-feira, os deputados rejeitaram o substitutivo que alterava a maioridade penal de 18 para 16 anos, em determinados crimes. Entidades contrárias à alteração não tiveram muito tempo para comemorar, pois na madrugada seguinte, na quinta-feira, o projeto original foi aprovado por conta de uma manobra regimental do presidente Eduardo Cunha. A proposta agora será votada em segundo turno e segue para o Senado. O caso deve parar no Supremo Tribunal Federal. Questiona-se a legalidade da manobra regimental e a constitucionalidade da proposta. Ainda em Brasília, cresceram as especulações em torno da possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff, por conta da decisão do Tribunal de Contas da União sobre as pedaladas fiscais e o desfecho da Operação Lava Jato. Um grupo do PMDB trabalha com a hipótese de Michel Temer assumir o governo e também negocia com o PSDB. E por falar em PSDB, o senador Aécio Neves foi reeleito presidente nacional dos tucanos neste final de semana. No discurso de posse, abriu as baterias contra o governo. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori disse aos prefeitos durante o congresso da FAMURS que vai reeditar o decreto que prevê a contenção de gastos no estado por mais 180 dias. Isso significa restrições no pagamento a credores e mais atraso no repasse de recursos aos municípios. Thaís.
Obrigada, Zumara. Preservar espécies, pensar a vida silvestre também deve fazer parte do esforço da sociedade no cuidado com o meio ambiente. E um exemplo é o papagaio charão e o de peito roxo, muito populares nas florestas de araucárias, mas que já estão em extinção. E esse vai ser o tema do programa Universidade Aberta, que vai ao ar todas as segundas-feiras aqui pela UPF TV, às 8h30 da noite. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o prêmio Funcultura da Prefeitura de Passo Fundo, que chega à 2ª edição. Nós vamos conversar com o secretário de Cultura do município, Pedro Almeida, que já está aqui conosco e vai falar dos critérios da premiação e do concurso. E ainda o recital de percussão com o artista norte-americano Scott Horey em Passo Fundo. Nós já voltamos.